Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pai, fala conosco nessa noite, nos dá graça, sabedoria, inspiração, instrução, para que a nossa vida seja vivida em vitórias, usando as chaves do teu reino. Nos dá entendimento, Senhor, um pensamento atento, uma mente esperta, um coração reverente, e fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre as chaves do reino, e ontem nós ensinamos que uma das chaves é a conduta do cristão nessa terra. Se você deseja ver os tesouros de Deus sendo abertos e derramados sobre a sua vida, é necessário que você use essa chave. E essa conduta é o modo de viver do cristão. A nossa maneira de viver precisa bater com a nossa profissão de fé. E essa tem que ser a busca, todo dia, de cada um de nós. Cada um precisa investir para melhorar. E aprendemos ontem sobre sermos humildes de espírito, pacificadores, pessoas que buscam a paz, pessoas que buscam a conciliação. Ensinamos sobre o poder da influência que temos que ter. Não são as pessoas que não conhecem a Deus que tem que nos influenciar, pelo contrário, o cristão tem que ser o sal da terra. A turma que você anda no colégio, na faculdade, no teu trabalho, no teu prédio, na tua rua, precisa receber influência sua, que é um servo de Deus e uma serva de Deus. Ser sal do sal é fácil. O que Deus espera é que você e eu, todos nós aqui, sejamos sal da terra. Evite apodrecer aquele ambiente do trabalho, evite apodrecer o ambiente onde você vive. Leve sabor como o sal faz nas pessoas que você convive. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Quem topa usar essa chave vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas quem esquece do que aprende, cristão que vem na igreja, ouve, e não pratica, ele está construindo a sua vida na areia. Não vai ter alicerce, não vai ter solidez, não vai ter capacidade de aguentar pancada. Por isso é importante que esse alicerce, você entenda que ele é construído pela obediência da conduta do cristão. Na hora que você estiver tendo dificuldades no seu relacionamento, lembre disso, use essa chave, a chave do amor, da paz, da conciliação, da influência boa nas pessoas. Isso é fundamental. Às vezes as portas não se abrem, às vezes o milagre não acontece, porque essa chave você não está usando. Não há a mínima diferença na vida de algumas pessoas que frequentam a igreja com outras que nem frequentam. E isso é terrível. Então, que nessa semana
cada um de nós saiba a importância de usar essa chave da conduta do reino. O reino exige dos seus súditos, que somos nós, uma conduta que tenha cheiro de Jesus. Precisamos ter o bom perfume de Cristo, na maneira de ser, de agir. Tem uma palavra que eu não disse ontem, mas eu vou dizer hoje. Tem um pessoal aí que são encrenqueiro. Você tem que parar com isso, meu irmão. Se você é homem de Deus, uma mulher de Deus, você não pode ser encrenqueiro. Você tem que aprender a ter mais domínio próprio, ter mais cuidado, porque essa chave tem poder. A chave da conduta do cristão, isso abre portas, isso escancara portais das bênçãos de Deus na nossa vida. E é necessário que o cristão seja aquela pessoa como o sal, que dá gosto, que dá beleza, que evita o apodrecimento do ambiente, e muito pelo contrário, ele leva a luz como a luz do mundo que é. Amém, meus irmãos? Então diga para quem está perto de você, te acalme, irmão, te acalma. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. E hoje, rapidamente, eu quero falar sobre uma outra chave. E essa chave é poderosa. Diga comigo, a linguagem do reino. Todo governo, todo país tem um idioma, tem uma linguagem, tem uma maneira de ser. É interessante quando eu estou no aeroporto, vindo para Belém, e a maioria que vem para Belém é de Belém, é paraense. Quando eu chego no portão para embarcar, eu começo a ouvir as conversas, é tudo a nossa linguagem, fala de açaí, de tacacá, e a maneira de falar é de um paraense. Todo povo tem uma linguagem, e no reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem a sua linguagem, e quem se utiliza dessa chave e pratica a linguagem do reino, portas serão abertas em nome de Jesus. O texto que nós lemos nos faz pensar que já está na hora de aprendermos como o reino de Deus funciona. Por favor, aprenda isso. Já está na hora de você aprender como o reino de Deus funciona. Para isso, estamos indo no texto que é o início de tudo, quando tudo começou. E tudo começou com a linguagem do reino, quando Deus começou a falar. E essa chave, ela é poderosa, e a gente percebe quanto isso está faltando na vida de muita gente. E eu quero discorrer sobre esse tema, para que a gente saia daqui melhorando e muito a nossa linguagem, porque o reino de Deus possui essa linguagem. E que linguagem é essa? Número 1, diga comigo, uma linguagem de comando, de governo. Diga governo, diga comando, governo. A Bíblia diz, no verso 3, disse Deus. Esse falar de Deus é um falar de comando, de governo. É uma palavra com autoridade. E a palavra de Deus não é apenas um instrumento e um veículo de autoridade divina sobre a criação, ela também é uma palavra que está à tua e à minha disposição. Digam todos amém. Diga comigo essa frase: eu possuo o que eu declaro em Deus. Repita isso: eu possuo
o que eu declaro em Deus. Gente, disse Deus e a coisa aconteceu. Esse texto nos ensina o poder que existe na palavra do cristão quando profere a palavra de Deus. Não é pensamento positivo, é uma declaração de fé naquilo que a Bíblia diz, e poucos percebem algo sério sobre o falar. O falar pode nos aprisionar, irmãos. O falar pode emperrar nossa vida. O falar, se não for observado com muito cuidado, você achata a sua vida nas mais diversas áreas, simplesmente porque você está usando a linguagem errada. E disse Deus e a coisa começou a acontecer. A pergunta é: a sua linguagem que você profere durante o seu dia é uma linguagem de autoridade, de comando, de governo? Se não, você está perdendo muito, não está usando essa chave da linguagem do reino. E é impressionante como isso tem um impacto na nossa vida. Quer ver? Começa a conversar com pessoas negativas. Fica nesse grupo de WhatsApp que é só gente incrédula para você ver. A sua vida começa a ser contaminada, tomada, envelopada pelo negativismo absurdo. Por isso é importante que eu e você tenhamos uma aproximação, um apego mais à Bíblia, para que essa Bíblia tome conta da nossa mente. Digam amém, irmãos. Então a primeira coisa, eu quero que você entenda que a linguagem é de governo, é de comando. Por que você acha que eu chego aqui e digo assim, a igreja vai ser de esquina? Isso é governo, irmão. Você precisa entender isso. O que você diz causa um impacto positivo ou negativo na sua vida. Então eu queria que você aprendesse isso. Deus te deu essa chave. Paulo diz, a palavra está na tua boca, fala a palavra, declara a palavra, expressa a palavra. Tudo que aconteceu nesses 25 anos que eu sou pastor aqui, é fruto da palavra falada nesse altar, dita por mim, pelos pastores, pela nossa equipe, pelos líderes de células. A gente declara, e o milagre acontece. Isso deve te fazer pensar como você começa seu dia. O que você diz, por exemplo, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para o teu emprego, o que você diz governa. Porque eu possuo o que eu declaro. Segundo, diga comigo, uma linguagem com poder criativo. Não tinha nada, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ah, se você entender isso. Poucos percebem isso. Agora grave essa frase: a confissão antecede a posse. Vou repetir. A confissão antecede a posse da vitória. Se você não declarar a tua vitória, você não vai receber. Porque a confissão antecede a posse. Por isso que quando alguma palavra de Deus for proferida nesse altar, em uma oração, pelo amor de Deus, participe e diga, eu creio, eu tomo posse. Quantas coisas Deus já falou com tanta gente aqui e ele não pegou. Ele não tomou posse, nem ligou, nem achou que era com ele. Então a confissão
antecede a posse. Escute uma coisa: a nossa declaração constrói a estrada por onde a fé caminha. Se você não declara a palavra de Deus, as promessas de Deus, essa estrada está bloqueada. A fé só caminha na direção da vitória se você declarar, proferir o que você crê. Olha a importância da palavra, a linguagem do reino. Você vê a vida de Jesus, quantos milagres aconteceram apenas ele falando. E a palavra de Deus tem esse poder criador. Quando a Bíblia diz no princípio, coloca o verso primeiro. No princípio criou Deus. Essa palavra criar, no hebraico é bara, significa criar do nada. Seu casamento virou nada, suas finanças se tornaram em nada, sua vida está um nada. Pois é, fale a linguagem do reino, que o Deus que você serve cria tudo do nada, porque Ele é todo poderoso. Diga amém e aplauda o Senhor. Você nunca irá além da sua confissão. Nunca. Eu me lembro que uma vizinha aqui, que eu fui falar com ela para comprar a casa dela, ela disse: pastor, o senhor é muito legal, igual do senhor, mas vai embora daqui. Eu disse: mas por que, vizinha? Porque eu não vou vender. Eu disse: vai. Não vou. Eu digo: vai. A senhora não sabe, mas vai. A senhora vai vender. Não vou, vai. Que eu não podia ficar com a palavra dela, eu declarei. Eu sei que eu nunca vou além da minha confissão. Você diz: chegasse aqui, irmãos, falei com a vizinha, mas a vizinha me tratou mal. Não vai vender, irmãos. Mas não vou falar isso nunca. Porque eu recebo aquilo que eu confesso, aquilo que eu declaro. Ela disse para mim: não me faça de tratar mal. Eu disse: não, fique tranquilo, eu sou blindado para isso. A senhora pode gritar comigo, eu nem vou ligar, mas a senhora vai vender. Alguns não sabem essa história, eu vou contar porque ela é muito forte. Aí eu disse assim para ela: a senhora me recebe daqui a 7 dias? Ela disse: para quê? Para eu saber a sua resposta. Mas pastor, eu estou lhe dizendo, eu não vou vender. Ela: só me recebe daqui a 7 dias? Tá bom. Era bem aqui, eu só faço atravessar o muro e entro na sua casa. Aí eu fui orar, comecei a declarar que meu Deus é maior, que meu Deus pode tudo, que Ele tem os corações das mãos, que o meu Deus é todo poderoso, que não há Deus como o meu Deus. Eu comecei a declarar, eu não liguei para o que ela disse, que se eu ligasse, eu nem ia ter força nem para orar. 7 dias voltei lá. Chegou, vizinha, quando eu cheguei, eu vi um clima diferente. Ô, meu pastor, entra. Eu digo: opa. Ela disse: olha, eu pensei melhor, eu vou lhe dar um preço, se eu aceitar, eu vendo. Eu disse: quanto é? Tanto, preço até justo. Segunda-feira a gente vai para o cartório. Aí fomos para o cartório. Quando eu paguei, ela disse assim: agora eu vou lhe contar o que aconteceu. Eu disse: o que foi? Quando o senhor saiu, eu estava sozinho em casa, e eu disse assim para as paredes: para que pastor atrevido é esse, que vem aqui, fica afrontando os vizinhos da igreja, e eu não vou sair daqui, não. Comecei a falar mal do senhor, pastor. De repente, todos os móveis da minha cozinha, com as minhas louças, desabaram na minha frente. Bah! Quebrou tudo, pastor. Eu fiquei com medo do senhor.
E é por isso que eu estou vendendo, eu quero ir embora daqui. Aplauda Jesus bem forte, dá um brado de glória. Meu irmão, você nunca vai além do que você fala. Por isso, pelo amor de Deus, levante a mãozinha assim, faça assim, ó. Limpa essa boca e veja o que você está dizendo na tua casa, como você começa o dia, o que é dito no seu lar, no seu trabalho. Às vezes o pai e a mãe chegam com os filhos, diabo, tu não presta, miserável. Aí o moleque diz, eles são meus pais, eu não presto, eu sou um diabo, e o cara vira um diabo mesmo. Que a palavra, irmãos, tem um poder muito grande. Você nunca desfrutará das riquezas de Deus, da graça de Deus, a menos que você declare. Então tenha muito cuidado com aquilo que você está falando. O que você diz para o seu ano, o que você fala para as suas coisas, para os seus projetos. Terceiro lugar, a linguagem do reino é uma linguagem, diga, transformadora, mais forte, transformadora. Fala com fé, transformadora. Isso. Vá pro Remo, tu grita gol. Não grita mais porque não tem gol. Diz o texto no verso 2, olha só. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3. Disse Deus, haja luz. Era tudo trevas. Era tudo escuro. O ambiente era terrivelmente tenebroso. Cheio de trevas. E Deus falou. E quando Deus fala, tudo se transformou. Então a linguagem da fé tem o poder de transformar ambientes. Tem o poder de transformar relacionamentos, casamentos, amizades. O que se diz. Por isso que eu comecei falando, deixa de ser encrenqueiro, encrenqueira, que tem de casamento se quebrando todo, porque é uma briga só. O que é dito, o que é falado, produz um caos, trevas daquela casa e daquele relacionamento. Cabe a nós termos um cuidado de preservar bons ambientes com a linguagem do reino de Deus. Aqui Deus muda as circunstâncias, trazendo luz onde imperavam as trevas. Deus transforma o caos em beleza. Quer ver uma coisa? Fazer uma dinâmica? Diga para quem está perto de você, cega, você está muito bonito hoje. Olha, tem gente que está há mais de 20 anos sem ouvir isso. Que o ambiente que ele vive, que ela vive, é só trevas, não há elogios, não há palavras de afirmação, não há nada, é só ambiente pesado. Provérbios 18, 21 diz, olha esse versículo aqui, 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha o risco que é você ter um vocabulário negativo,
viver num ambiente de acusações, de críticas, de desrespeito, a morte se instala. Deus te convida nessa noite a declarar a palavra dele, usar a linguagem do reino, que transforma ambientes, transforma caos em luz. Foi o que aconteceu no início, foi assim que tudo surgiu. E a maneira de Deus agir continua a mesma. Use essa chave todo dia. Diga para essa mulher que casou com você que você é doido por ela. Diga para esse homem, talvez vocês não estejam bem, porque vocês não se elogiam mais, não há mais carinho, afago. Use a linguagem do reino na sua vida, nas suas finanças. Declare vitória sobre a sua vida financeira. Porque a palavra, a linguagem do reino é transformadora. Digam todos amém. Número 4. E último. A linguagem do reino, ela é, diga, sobrenatural. É acima do natural, é diferente. Olha esse texto, Marcos 11, 23. Olha só a importância do que a gente diz. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, monte na Bíblia é sinônimo de problemas, oposições, resistências, dificuldades. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, olha essa frase, que se fará o que diz, isso acontecerá, isso será com ele. Olha a importância da linguagem sobrenatural. Olha a importância da gente falar a linguagem do reino, declarar as nossas lutas, dificuldades, ordenar. Pare de reclamar do seu filho, de acusá-lo, de criticá-lo. Chega na cabeça dele, quando ele estiver dormindo, e profetiza. Usa a linguagem da fé, e esse garoto vai ser transformado, vai ser abençoado, em nome de Jesus. Aquilo que nós falamos, irmãos, quando é permeado pela fé em Deus, tem um potencial de transformar a nossa realidade. Uma moça dessa igreja, ela ouviu uma mensagem dessa anos atrás, e o pai dela era alcoólatra, e ela me contou o testemunho dela. Quando ela chegava em casa, viu seu pai bêbado, ela criticava seu pai, ofendia o seu pai, falava palavras pesadas para ele, e nada mudava. Um dia ela chegou aqui, ouviu uma palavra como essa que você está ouvindo, e mudou a sua atitude. Ela começou a usar a linguagem do reino. Você toma posse daquilo que você confessa. E ela, quando chegava na sua casa, ela não mais criticava e acusava o seu pai. Ela mudou. Ela começou a declarar na vida dele a transformação. Se eu declaro que o senhor é homem de Deus, o senhor é homem que vai ser usado por Deus, eu declaro a libertação da sua vida, você vai ter vitória, você vai mudar a sua história, Deus vai fazer algo grande na sua vida. Ela começou a declarar e usar a linguagem da fé. O homem foi completamente transformado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Se alguém disser e não duvidar no seu coração que se fará o que diz, deixa eu falar sobre isso. E encerra aqui.
A dúvida, ela pode minar a autoridade da palavra, minar a autoridade da linguagem do reino. E o que é não duvidar? É uma fé sem reservas, uma confiança profunda no coração, que você não questiona a capacidade de Deus de fazer o milagre. Quando você olha para um problema e diz: não tem jeito, você está simplesmente declarando a sua incredulidade que Deus não pode fazer isso. Porque você comete um grande erro, você olha para o tamanho do seu problema e não olha para o tamanho do Deus que você serve. Aí você olha para uma situação familiar, uma situação profissional, uma situação financeira, emocional, que você está vivendo, e você crer mais nas circunstâncias, nas notícias, do que a intervenção divina. Aí você duvida, fica sem a bênção. Porque o texto é claro: se alguém disser e não duvidar no seu coração que se fará o que diz, a bênção vai chegar. Por isso é necessário. Como é que a gente tem uma fé e uma confissão de palavras de fé, uma linguagem do reino forte, sem duvidar? Intimidade com Deus. Para concluir, um garoto perguntou para o seu pai: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai pegou ele pela mão, levou para frente da sua casa, esperou passar um avião. O avião passou e o pai disse: meu filho, Deus é tão grande como aquele avião. Aí o filho achou estranho: mas esse aviãozinho não pode ser. Vou lhe ensinar eu vou explicar o que eu quis lhe dizer. Pegou o garoto, botou no carro e foi para o aeroporto. Chegou lá, tinha um avião estacionado. Ele disse ao filho: meu filho, Deus é assim, desse tamanho. E o garoto falou: mas Deus é muito grande mesmo, meu pai. Moral da história: Deus vai ser pequeno na medida da sua distância para Ele. Se você se aproxima dEle, anda com Ele, busca a face dEle, ora a Ele, lê a palavra dEle, você se aproxima dEle, e quando isso acontece, Ele se torna enorme na sua vida, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda o Senhor, mas aplauda com fé.